Fala Santé, quinto episódio, agosto dourado. Estamos eu, Larissa Ribeiro, fisioterapeuta, Viviane Degan, nossa parceira da clínica, estamos aí, nossa equipe, com as nossas convidadas especiais, Bárbara Soares, fisioterapeuta, proprietária da Clínica Intensiva, sucesso total. E a Fran, mãe da Sofia, artesã, não é uma terapeuta manual, mas os trabalhos são manuais também, que hoje vão vir aqui com a gente, dividir um pouquinho do caso delas. Afinal de contas, o Agosto Dourado ele vem com um apoio e conscientização do aleitamento materno, mas nós apoiamos o aleitamento, seja ele exclusivo materno ou seja ele da forma como tiver que ser, né, Viviane? Sim. O aleitamento ideal é aquele que deu para ser feito e sim, é um mês de conscientização, mas nós temos casos de sucesso que não foram exclusivamente no aleitamento materno, mas são de sucesso porque a criança está se desenvolvendo bem, foi tratada e está sendo acompanhada. E é isso que a gente veio fazer hoje, dividir o caso dessas duas mamães que vêm representar muitas outras que estão todos os dias com a gente. Afinal de contas, a amamentação é o primeiro e o mais desafiador, né, do início da maternidade. Eu acho que o bebê nasce, a primeira coisa que precisa acontecer é o início da amamentação e aí que começam os desafios e aí que entram os profissionais para facilitar esse processo. O que você acha, Vivi? O que aí a gente Eu tem? acho que são nossos dois casos de sucesso. Nossos dois casos de sucesso. Porque são mães que lutaram para conseguir levar o desenvolvimento das crianças da melhor maneira possível. Não pensando só na amamentação. A amamentação é super importante, por isso está aí o Agosto Dourado. Mas por trás dessa amamentação existe uma criança em desenvolvimento. Isso. E é isso que a gente tem que prestar atenção também. É isso, maravilhoso. Meninas, independente da ordem, quem se sentir à vontade para começar, mas assim, o que eu acho importante a gente dividir, porque o podcast nasceu com a ideia da gente trazer conhecimento, da gente poder dividir as histórias de consultório e para que todas as pessoas que assistem, elas possam ver onde elas se identificam. Nossa, o meu caso é parecido com isso e aí, nossa, que legal, eu tenho como ir buscar ajuda, né? Então, assim, eu queria que vocês tentassem fazer um resumo, uma síntese dessa história, assim, de vocês, porque isso vai trazer muitas pessoas que vão se identificar e o objetivo é esse, a gente levar esse conhecimento e a possibilidade, né, de tanto salvar uma amamentação que muitas vezes, às vezes, como o caso da Bárbara, ela falou, cheguei um pouco tarde, mas não tem problema, o Benício está se desenvolvendo maravilhosamente bem, né, e no caso da Fran, a gente conseguiu ainda salvar, né, e você hoje amamenta ainda. Então, assim, Fran, vamos começar com você, então. Conta pra nós, o que te fez, qual foi o teu start para buscar ajuda, para você conseguir, né, superar esse desafio que é o primeiro, amamentar? Olha, não foi fácil. Eu lembro, até agora, na nossa conversa agora no começo, né, a Bárbara comentou que o Benício já deu sinais, quando nasceu, de que não ia dar muito certo. A Sofia também. Já no primeiro dia no hospital, eu lembro que foi um perrengue, assim. Tiveram que chamar várias enfermeiras para ver se conseguia ajudar e tal. Ela não pegava. E aí a gente chegou... Foi um processo até chegar lá, né? A Sofia chegou com quase 3 meses na Lari. Mas assim, eu sofria muito no começo. Eu lembro agora, a gente conversando, me veio alguns flashes assim na cabeça. Eu chorava. Mas foi um processo. Não foi fácil, mas... Machucou o seu peito? Muito. Teve uma vez, eu lembro até hoje, gente, assim, parece que foi ontem. Quando eu tirei ela do meu peito, tinha um buraco. Ali... Falei, Deus, ou vai ou racha, entendeu? Ou a gente continua, ou vai ser agora que eu vou parar, porque eu comecei a entrar em desespero quando eu tinha que dar mamar pra ela, porque doía demais, sabe? Eu até, quando eu saí do hospital,
Eu falei com uma outra pessoa para tentar buscar essa ajuda. Tivemos uma evolução ali e tal, mas mesmo assim, doía demais, machucava demais o meu peito, entendeu? Ela demorava para pegar, né? Acho que nós temos um vídeo, né? Da dificuldade dela em sustentar, na verdade, sim, a ordenha, sim, né? Então, ela vinha na... Esse aí. Ela soltava, sim, né? Ela não, sim, conseguia ajustar. E ela tentava, ela ficava nervosa e ela soltava. Ai. A bocanha de novo. E aí, às vezes, ela vem com muita força de mandíbula, sim, ali, porque aí ela mordia muito. A gente vai falar o porquê que ela estava assim, né? Mas ela tinha uma sucção bem verticalizada, então ela trazia bastante a mandíbula com bastante força, e isso causa um trauma bem grande na mama, né? Então a gente aí começa a ter que buscar as causas disso, porque o início da amamentação não é fácil, mas se tem alguma coisa que não está encaixando ainda, é ali que a gente tem que buscar, né, Fran? Foi o que a gente fez, né? Até chegar lá, que foi quando a gente descobriu que uma das causas era o frênulo. Né? A Sofia, a gente fala assim que as dificuldades na amamentação são várias, mas uma delas é a alteração do frênulo da língua. E muitas vezes ele não é diagnosticado. Então, o diagnóstico vem mais tarde e nesse momento a gente vai ter essa dificuldade. Então, a dificuldade da Sofia estava em sustentar a ordenha, porque o frênulo estava segurando a língua. Então, ela não conseguia fazer... O movimento completo, né? O acoplamento, né? O que a gente chama de canular a língua. Ela não conseguia fazer o acoplamento da língua ali na mama para fazer uma ordenha completa, né? Acho que nós temos também uma imagem do frênulo da língua. Então, aí nós fomos para o diagnóstico, né? Que não é fácil, é um diagnóstico que é difícil, que gera muita dúvida, mas que hoje em dia tem protocolos que são importantes. Tá aí o protocolo de frênulo da língua em bebês, que é um protocolo que é usado em mais de, acho que agora, 38 países, mais ou menos. E é um protocolo que faz aquela da linguinha. Aquela que eu tô falando. Não, mas... É o vídeo que não renomeou. É aquele que não foi o... Isso. Na verdade, foi meio que sem querer querendo essa descoberta, porque eu fui primeiro na Lari, e aí já na primeira avaliação, a Lari viu a Sofia chorando e falou, eu acho que tem alguma coisa errada aí, manda um vídeo pra Vivi pra ela dar uma avaliada, e foi onde a gente descobriu. Por conta também de toda a tensão no corpo. Ela tinha um frênulo bem fibroso, né? Então, ele acabava segurando um pouco a língua. E aí, a gente fez a aplicação do protocolo. E o protocolo é importante porque, normalmente, o que se faz é a avaliação anatômica do frênulo. Então, eles olham embaixo e vê como é que está. Mas não é só isso que a gente faz, que faz um diagnóstico bem feito. Eu preciso da avaliação anatômica, da história clínica e da avaliação funcional, que seria a sucção nutritiva ou não nutritiva. Então, com isso, com todos esses dados, a gente consegue chegar aí num diagnóstico mais preciso. E a Sofia ficou ali. Né? Realmente, quando nós fizemos toda a história clínica dela, todos os exames, nós fizemos também um exame de eletromiografia para diagnóstico, né? Eu acho importante reforçar isso, porque o que acontece? Surge o desafio da amamentação, Fran chega aos 3 meses para iniciar um tratamento, tá? Então, assim, na maioria dos casos, essa mãe já perdeu a amamentação, tá? Então, assim, existe uma resposta verdadeira, porque sempre existe mais de uma resposta verdadeira, mas uma delas a mãe tem que ter muita vontade para aquilo. Então, assim, você teve mais do que vontade, porque para você conseguir chegar aos 3 meses amamentando da situação que você chegou,
Isso é uma super vitória, tá? Você foi mais do que vontade, foi assim, foi um caso, né? E mais do que você, mãe, que tá assistindo, se identificar com isso, é você profissional da saúde, que às vezes trabalha com isso e às vezes não tem um conhecimento ainda tão amplo né, um olhar multidisciplinar. O que aconteceu, por exemplo, nesse caso, a Sofia chega aos 3 meses e a Fran, eu lembro dela me relatando assim, a minha filha é muito tensa, a minha filha é dura, ela é tensa, parece que ela... Ela deitava ela pra mama mamar assim, ó. Até no vídeo dá pra ver, tipo, o ombro muito próximo, né, da orelha. Daí, se eu, como fisioterapeuta, for fazer esse trabalho sozinha, não dá certo. Então, assim, que nós profissionais da saúde, que a gente possa interagir um com o outro. Nós temos a sorte de estarmos numa equipe. Nem todo mundo trabalha numa equipe assim e consegue, né, tá chamando, ó, dá uma olhada aqui, veja o que você acha. Mas então, enquanto isso não acontece, o pedido sempre é de ter um desabafo nosso e ao mesmo tempo aos outros profissionais de que encaminhem, sabe? Porque a gente não sabe tudo na vida. A gente também, às vezes, tem que encaminhar para um monte de coisa. Essa semana encaminhei para pacientes para outras questões que precisavam ser avaliadas, que não cabe a mim, não cabe a nós. Então, assim, é legal que não só as mães se identifiquem com os casos e busquem ajuda, mas que os outros profissionais também possam encaminhar, porque nós, enquanto profissionais da saúde, nós estamos para facilitar a vida, facilitar o desenvolvimento desses seres humanos que estão chegando. Então, assim, que a gente possa nos unirmos, sim, até porque nós estamos falando de um mês de agosto dourado, de campanha de aleitamento materno. Então, que não fique no meu ego, onde só eu vou resolver esse problema, né? Onde nós possamos nos unir, seja quem seja, de outra clínica ou não. Mas eu sei que aquela profissional talvez possa ajudar você nisso. E encaminha, porque a gente não vai reter paciente, a gente não tem isso, né? E é muito importante porque, por exemplo, o caso da Sofia, se a Vivi não tivesse ali comigo, eu não tivesse olhado, hoje eu acompanho ainda a Sofia, eu olho, né, uma vez por mês eu falo que eu gosto de acompanhar o bebê, pelo menos até ele ficar em pé, tá? O bebê, ele precisa de bastante simetria para ele poder se organizar e ficar em pé, começar a andar. Então a gente vem acompanhando, mas ela já está de alta, mas ainda a gente encontra tensões nesse corpo. Então, se não tivesse feito essa intervenção, né, Vivi? Sim. A gente ia ter muito mais problemas na introdução alimentar. Sim. Né, Vivi? Daí são repercussões para a vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por causa... Só uma dúvida, ela teve que fazer a cirurgia? Ela fez a cirurgia. Na verdade, se não tivesse o trabalho voltado para a cervical ali, o restante do corpo, o meu trabalho também... Ele fica comprometido, né? Porque ela tinha uma simetria entre os lados ali dos músculos da sucção, da deglutição, e que vinham também ali da cervical, né? Então, muitas vezes são casos que precisam realmente de olhar de mais de um profissional. Sim, e ela também, eu lembro que antes a gente ficava, eu ficava com ela 1 hora no peito, entendeu? E ela... ali tentando sugar, nervosa, porque muitas vezes fala, tá fazendo de chupeta. Não, ela tava tentando realmente, porque ela não conseguia finalizar isso, sabe? Era um processo muito difícil para ela. E com isso, né, numa disfunção oral, ela não vai sugar eficaz, daí não vai ter produção eficiente. Então, daí vai virando vai diminuindo o fluxo, né? Vai diminuir o fluxo, daí muitos profissionais ficam presos a isso, mas tá sem, né, tem pouco fluxo. Mas será que é a pega? Será que é o posicionamento? Será que é isso? Eu acho que se tiver tudo organizadinho, mama até de cabeça para baixo, né, Vivi? Depois que, se a língua tá funcional, se não tem algo que prende, que é estrutura. Mama até de cabeça para baixo. Não é? Porque é uma estrutura, gente. É algo que tá aqui segurando, né? No macro, você imagina que isso aqui, ó, tá preso. Se isso aqui tá preso, toda a cintura escapular tá envolvida. Então, por isso que é um bebê que mama e tá assim. O esforço muscular, o gasto de energia é muito maior. O bebê, ele tá prendendo, ele cansa, ele fadiga muito rápido, né? Então, na hora que você vai ver, o bebê vai ficar 2 horas no peito. Daí a mãe não descansa, daí realmente também não produz leite porque não descansa, porque não tem uma sucção eficiente, eficaz para poder ocorrer essa produção. Então, vai virando um dominó, né? E o intervalo das mamadas normalmente são curtos também, né? E aí ela já tá com a mama machucada, que tem um trauma, tá machucado, tá doendo. Então, fica lá mais de 1 hora mamando e daqui gente, passa... quando a Sofia começava a chorar de fome, eu falava, Deus, a lágrima escorria assim, ó.
Porque é uma dor que não tem como explicar a dor que é quando machuca, né? Muita dor. É muita dor, era muita dor. E aí, quando começou a melhorar, eu falei, nossa, né? Como é bom, dá pra ser prazeroso, né? Dá pra ser prazeroso. E aí, nossa, foi só ladeira acima, graças a Deus. Maravilhoso, né? Porque quando a gente fala nesse nível de conscientização, é entender que é possível sim, vai ficar muito bom. Sim. E quando não ficar, tá bom também, né, Bárbara? Me conta. Verdade. Você é profissional da saúde, né? Quando eu lembro um dia a gente conversando, você falou assim, nossa, Lari, que engraçado. Isso eu demorei pra chegar, e isso que eu sou da área da saúde, isso que eu vivo isso, né? Então, você imagina as mães que não estão ainda nesse meio. Né? Então foi bem legal. Até falei pra Bárbara, você tem que relatar isso pra nós, né? Foi até uma dúvida. Falei, nossa, você vem falar isso pra nós por causa disso mesmo. Porque não... ela é fisioterapeuta, só que ela não tinha esse conhecimento, porque a gente não tem todos essa área dela e eu não tenho. E eu tenho que pedir ajuda. E assim, é verdade. Eu vou iniciar ainda lá na gestação. Quando o Benício estava quase para nascer, eu tive uma gestação super saudável. E a médica falou, agora seu peito encheu, ele vai vir, né? Era um sinal que eu tinha leite e que então o bebê ia nascer. Eu falei, nossa, ótimo. Adorei. Uma gestação super calma, super tranquila, o bebê vai nascer, vou pôr no peito e vai ser isso. Eu nem imaginava passar o que eu ia passar. E aí, o Benício já nasceu e ficava procurando aquela boquinha diferente ali. Por eu trabalhar com fono, né? Ter fono na clínica, eu tenho um pouco de noção, né? Sim. E aí, eu tinha feito o curso antes, preparatório. Ó, a pega vai ser assim, você posiciona assado. Desculpa dizer que você não fez o Extraordinário Mundo do Bebê. Tinha que fazer essa brincadeira pra mamãe, ó. O Extraordinário Mundo do Bebê tá em agosto também, próxima edição, não percam. Viu? Então, perdi o Extraordinário. Foi outro Extraordinário. Fui lá e fiz 2. Para falar que eu não fiz 1, fiz 2. Fiz 2, tá ótimo. E aí, eu cheguei e coloquei o Benício no peito e eu olhava e eu via que não tinha a pega do peixinho, né? Que é assim que a gente aprende. E eu falava, gente, que estranho. E ele ficava ali procurando e ele sugava de uma forma diferente, colocando a língua para cima e essa língua até saía para fora. E quando ele nasceu, a pediatra falou assim, frênulo não tem, porque a língua dele vinha aqui, ó. Vim aqui, a primeira coisa que todo mundo viu foi a língua pra fora e aqui. Então, nossa, tá em ordem, tá ok. Aí eu também, sendo da área das crianças atípicas, eu pensei, também típico não é. Quem que fica jogando a língua aqui? Pronto. Aí alguns sinais vêm, né? Mas eu não entendo de bebê, lá na clínica também ninguém entende. Bom, aí o Benício não pegou. O Benício nasceu numa maternidade conceituada em São Paulo, né, onde, teoricamente, eles fazem 50 partos por dia, então tem uma equipe especializada, né? Então, eles mandavam os melhores enfermeiros lá, as pessoas mais conceituadas para me ensinar, para pegar. E na primeira madrugada que eu vi 3 enfermeiras em cima de mim, pegando o meu peito e colocando mesmo, forçando, segurando a cabeça dele, eu falava assim, gente, será que é isso, amamentar? Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu lá com aquela cesárea, me deixem sozinha com o meu filho. Eu vou me entender aqui com ele. E fiquei ali com ele pegou um pouquinho, eu achei que super tinha mamado. No dia seguinte, nada. A pediatra passou e ele teve icterícia. A pediatra passou e falou assim, olha, é melhor a gente dar o copinho com leite. Até porque ele tá no banho de luz, ele vai precisar fazer por 2 dias, tá ainda nessa questão, né, de pega, não pega, melhor hidratar. Falei, tudo bem. Só que ele nasceu no sábado, eu falei, eu quero uma fono. A fono só vem na segunda-feira. Eu falei, ok. A fono chegou lá na segunda-feira, avaliou e falou, bebê com dificuldade de sucção, mas é porque você não tem bico. Daí eu falei, nossa, e agora? A pediatra, eu não colocaria o bico intermediário. A fono, eu colocaria. Você quer ir embora com ele no peito? Põe o bico intermediário. Falei, tudo bem. E a informação parou por ali. Eu botei o bico, ele pegou, mamou. Falei, ótimo, vamos embora para casa. Resolvi minha vida.
Resolvi Tudo minha certo. vida, não pus mamadeira e tá tudo bem. E dali eu não tive mais nenhuma informação. Nenhuma. Para mim, eu ia usar aquele bico por 6 meses, tirar e botar comida. Não tinha noção nenhuma. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, 6 dias depois, eu fui na pediatra e a pediatra falou, não tem problema, segue com o bico, ele tá bem. Eu falei, e a icterícia? Não, a icterícia também tá ótima. No sábado, no dia seguinte, o moleque é amarelo, mais amarelo, e eu fiquei super nervosa. Eu sei as consequências que pode vir de uma icterícia. Sim. Liguei para São Paulo, para minha médica. Aí ela falou assim, existem estudos que apontam que o leite materno piora a icterícia. E aí, eu fiquei mais preocupada ainda. Falei, o que eu faço agora? Ela falou assim, o correto seria você diminuir a quantidade, mas não tirar o leite exclusivo. Então, eu dava o leite e dava um pouquinho de fórmula. Dava o leite e dava um pouquinho de fórmula. Porque eu não recebi nenhuma informação que eu tinha que dar o banho de sol. A informação era, a icterícia vai sumir com a hidratação. E se ele mamava pouco, como que ia sumir a hidratação? Como que ia sumir a icterícia? Então, eu estava preocupada com o fisiológico dele. Não com ele engordar ou desenvolver, nada disso. Eu queria eliminar aquela icterícia da minha frente para não dar nenhum dano neurológico. Minha foco era esse. E aí, eu dava o peito com um bico intermediário e um pouquinho de fórmula. Fiquei assim por 3 dias no copinho, até o primeiro engasgo. Eu com 2 cursos de primeiros socorros não Nessa soube hora aplicar não- nenhum. Não vai nada. A sorte que a minha ajudante estava ali, a santa, me ajudou. O menino desengasgou. Falei para ela, acho que a gente vai ter que dar a mamadeira, né? E aí eu tive que olhar para a mamadeira pela primeira vez. Aceitar a mamadeira. Olhei para a mamadeira, falei, é você mesmo. Só que olha que louco o meu inconsciente. Eu já estava com um bico intermediário de plástico. Por que ele não podia pegar a mamadeira? Mas é aquela coisa da mãe, né? É o terror da mamadeira, É o né? terror. Aí, só que assim, em casa tinha 4 mamadeiras. Eu já estava preparada para tudo. Porque para mim o importante era o Benício se alimentar. Sim. Ótimo. Peguei, continuei ali. Um pouquinho peito, um pouquinho fórmula. Né? Amamentação peito, fórmula. E aí, indo nas consultoras da amamentação, porque ele mamava pouco e ele não estava ganhando peso. E aí, eu ia lá para elas me ensinarem e tal. Você tem leite sim, é que você não sabe posicionar. Vem cá, posiciona assim, faz assado. Olha lá, ele mamou, tá tudo bem. Mas eu acho que ele não pega, porque acontecia igual dela, da Sofia. Ele saía, ele não queria, ele tentava, ele saía, voltava. se jogava, batia, fazia de tudo, se jogava para trás, um bebezico de 10 dias. Até que com 15 dias, o menininho ainda com icterícia, um pouco melhor, fui lá tirar os pontos, a médica falou, quero que você passe numa pediatra aqui em São Paulo, porque eu tô muito preocupada com essa icterícia dele. Falei, tudo bem. Cheguei no consultório, a médica falou, não, tá melhorando a icterícia, mas vamos olhar para esse peito? Você não era para estar com esse bico intermediário até agora. Deu. Ah, que bom. Excelente notícia. Seu filho sabe mamar sim, você já tem bico suficiente. Nisso, esses 15 dias, o bico intermediário só serviu para me machucar. E eu dava o peito chorando, tudo machucado. Ligava na clínica, pelo amor de Deus, alguém aparece aqui com um laser, ficava lá. Passava o laser, passava a pomada, botava o menino, chorava. E assim, era aquela coisa. Eu chorava de dor e de... Ou de desespero, de né? desespero, e o Benício chorava de fome, né? Vamos combinar, ficavam os dois chorando. E aí, eu falei assim, nossa, e agora? Ela falou assim, eu vou te ensinar. E aí, eu tirei o bico e eu sentei ele bonitinho assim, ele mamou 25 minutos em cada peito. Ela falou assim, isso é amamentação. Você tem bico suficiente? Sim. Eu falei, e agora? Tenho Bom, que ir embora ou posso ficar aqui? posso morar na sua casa por um mês. Bom, aí cheguei em casa, começou outro terror. Que aí o peito encheu mesmo, veio realmente o leite. Veio a apojadura, veio a mastite, tudo ao mesmo tempo, febre, e ninguém tirava esse leite. Nem a maquininha, porque eu usei a bombinha,
Não saiu uma gota na maquininha. Aí eu ia na consultora amamentação, aí elas davam um jeitinho delas lá, saía o leite. Aí eu falava, só se eu morar na tua casa também. Eu tinha a opção de morar em várias casas. Mas a realidade, eu não conseguia levar a realidade do técnico do peito, das técnicas da massagem e de como amamentar e do posicionamento para dentro da minha casa. Eu não conseguia transferir. É esse que é o difícil, né? Porque lá com eles é tudo lindo, maravilhoso. Chega em casa, o bebê chorando, gritando lá na sua orelha, você nervosa, quero ver fazer massagem, quero ver saber a posição correta. É difícil. É isso. E a mastite já é um sinal que ele não estava esvaziando a mama, né? Então. Então, vai acumulando, ficando, e aí a gente entra num quadro de mastite, né? E aí foi isso que aconteceu. Ir para esvaziar essa mama. Ir para esvaziar. Aí foi um perrengue. Beleza, ok, esvaziou. Só que daí eu não conseguia dar continuidade. Daí a mama direita, ela tinha menos leite. Porque aí é a tal da questão da produção. Não suga, não produz. E come canjica, e bebe água, e faz de tudo. Não é? Adoro uma canjica. E faz de tudo, todas as receitas possíveis eu fazia. E aí não foi dando certo, até que deu 20 dias de vida do Benício, eu estava numa reunião de trabalho, e foi quando o Matheus falou da Santé para mim, eu não conhecia, porque quando você está na gestação, você procura, e tem muita divulgação dessa questão do curso para amamentação, pré, né? Tem muita gente, é muito divulgado isso entre os profissionais para gente que está gestante. Mas aí, depois que o bebê nasce, não tem esse olhar para o bebê. Não tem aula prática. Todo mundo... Não, até tem. Se você chamar a consultora na tua casa, ela vai. Eu ia no consultório, eu fazia online. Eu ia no consultório em São Paulo, eu tinha 3. 2 aqui e em São Paulo, tinha 3. Amor. A louca do negócio, entendeu? Eu tinha 3 consultoras. Cada uma falava de uma coisa e eu fazia. Todas as tentativas Isso é eu ruim, fiz. é incoerência também, né, na conduta. Ninguém vai ter a mesma conduta, né? A gente tem que achar o resultado. Mas quando começa a ficar muito incoerente, né? Mas eu acho também que a gente, vai como complicando. mãe, também, quando grávidas, a gente não olha pra nada disso. A gente quer ver o quê? Quartinho, roupinha, saidinha maternidade, essas coisas, entendeu? Então, às vezes, a gente esquece também dessa informação do pós, tá? A criança chegou, e agora? Roupinha bonitinha, pra você ter ideia, eu nem usei a saída da maternidade da Sofia. Nunca usei. Nem lembrei. Tava naquele calor insuportável de setembro, aquela correria toda do hospital, ai, teve alta. A mama fissurada. A mama tudo machucada já, sabe? quero ir embora. Eu falei, ai, só quero ir embora. Meu marido até falou, você não vai colocar? Eu falei, ai, deixa, vamos embora. Vamos de fralda. Essa é uma das questões nossas, assim, né? Que eu falo, o podcast nasceu por isso, o Extraordinário Mundo do Bebê nasceu por isso, porque esses relatos acontecem todos os dias e a gente fala sobre essa questão de, nossa, porque nunca ninguém fala sobre isso, né? Realmente não vai, a gente não quer... Até no começo, quando a gente começou com o seminário, a gente tinha medo do quanto a gente poderia amedrontar a mãe, porque eu vou ficar jogando no colo delas uma possibilidade ruim. Pode acontecer. Pode acontecer, daí, né, vamos tomar esse cuidado, mas assim, tá mais frequente, entendeu? E isso não depende Mas da eu acho gente. que não é amedrontar, é preparar. Né? Então, para trazer o o que pode vir, conhecimento significa trazer possibilidades, possibilidades de como fazer, de como buscar, né? Então, nasce mesmo com essa ideia de que a gente possa, igual hoje, a gente dividindo isso, olha que legal, né? Porque se você escuta e se identifica com isso, busca ajuda mesmo. A intervenção precoce, ela salva a amamentação, né? E o desenvolvimento do seu filho, seja ele, não é nada separado, né? Então, é um desenvolvimento nutricional extremamente importante, junto com cognitivos, junto com o motor, porque tudo isso está acontecendo junto, tá? Embora tudo muito separado na hora da gente falar, o desenvolvimento motor é um, da fala é outro. Não, tudo está acontecendo. E se uma coisa tá com dificuldade, se tem um freno lingual preso, vai interferir no desenvolvimento motor, que vai
depois interferir nos balbucios, no início da fala, da comunicação desse bebê, que pode interferir na parte nutricional. Então, é uma coisa que vai levando a outra, e é por isso que a gente está aqui, né, tentando trazer esse conhecimento, sim, para que possa facilitar e que isso seja olhado, mas não com uma forma de amedrontar, mas de conhecimento, né? Que bom se você não passar por isso. Né? Essa é a delícia de você poder falar, nossa, graças a Deus eu não passei por nada disso. Pode acontecer, pode não Mas passar, pode ser que sem julgamento. Eu acho assim, as profissionais que eu fui, eu não tenho que me queixar. Foram maravilhosas naquilo que elas tinham de conhecimento. Só que aquilo não estava me trazendo resultado. Ponto. A questão é, às vezes, olhar muito para a mãe e não olhar para o bebê. Né? Então, que essa fica é a principal, tentando... Davi. É a mama, não tem bico... É o posicionamento. É posicionamento, é fluxo... É a falta de leite. A falta de leite, não está fazendo O leite boquinha fraco. de peixe. O tal do leite fraco. Não é o leite fraco. Né? Não está fazendo boquinha de peixe. Mas o que leva essa boquinha de peixe se formar? Isso, gente. Né? Da presta onde atenção vem essa nisso. boquinha de peixe? Ela não vem do nada, ela acontece quando está tudo bem. E se ela está demorando para acontecer, ela está dando sinais ali. Né? A gente tem, acho que, o esforço para mamar. Jogo, né? aquele vídeo da o vídeo Sofia, do esforço para mamar. Do esforço para mamar, porque daí ele deixa bem claro o esforço que ela fazia. Ela demorava para pegar, né? E depois ela vinha com sinais de esforço. Então, nós temos ali, né, fazendo covinha ali nas bochechas. Um lábio que ainda não conseguiu O lábio que vem mais para dentro do que para fora. Essa covinha aqui, esse esforço. Então, esses movimentos de bochecha, quando a sucção é eficiente, ele não acontece. Ele só acontece quando a língua não tá dando. E é o pescocinho, né? O ombro tá na orelha. Ó. O ombro tá na orelha. E se a língua seus movimentos estão bem coordenados, a bochecha não faz esse movimento. Ela faz para compensar alguma coisa que não está acontecendo. Então, olha como afunda. Vai afundando. É o sinal do esforço. Foi quando eu mostrei, né? Então, a criança traz alguns sinais. Então, a gente tem que ter essa leitura não só para a mama, mas para o bebê. E o que nos chega é o que 99% a questão está no bebê e não está na mama, porque quando está na mama já passou pela consultoria e isso já resolve foi muitas lá. vezes eficiente. Né? A maioria das vezes esses bebês não chegam para a gente, né? Só chega pra gente o que ainda mantém a dificuldade. E já foi um sinal de alerta, porque a Sofia, em 10 dias, ela nasceu com 300 e pouquinho, ela caiu o peso dela pra 2.800. Tipo, ela perdeu muito peso. Sim. Eu não tinha essa noção. Não tinha Muitas vezes o pediatra... Ele vai fazer isso, é o papel dele, é o trabalho dele, né? Perdeu peso, gente, eu preciso entrar com a mamadeira, foi o que com a lactação, com o que for. A gente precisa, essa criança precisa se hidratar e precisa começar a ganhar peso. Eu lembro que ela me deu 3 dias, ela falou, se ela não ganhar peso em 3 dias, a gente vai entrar com a fórmula. Gente, ali foi, aqui, falei, essa menina vai ganhar peso? E ali foi aonde também mais destruiu isso. E é importante também dizer que a mamadeira não é a única forma de aleitar, né? Nesse comecinho, mesmo o bico de silicone, a gente chama ele, o intermediário, a gente chama ele de bico de transição. Então, ele é para ficar num momento, mas não é para ser todo o tempo. Então, transitório. Ele tem que ser transitório. Então, eu usava ele como o bico Sim, oficial. normalmente é o que acontece. Vou ficar com ele para sempre. Tá tudo bem. Exatamente. Então, normalmente é o que acontece. Mas existem outras formas também nesse início. Existe a translactação, que a gente pode usar o próprio... Eu tentei aquele copinho com a sondinha. Essa semana passada mesmo eu peguei uma mãe que teve essa dificuldade, né? Na hora que ela veio também por uma outra questão, olhei e falei, nossa, a dificuldade está na amamentação. Antes de eu cuidar desse pescocinho e dessa cabecinha, na realidade, que era a questão principal, eu falei, vamos salvar a tua amamentação, você quer? Ela falou, quero. Então, vamos começar com relactação, porque se você for para mamadeira, a chance de perder é maior, né?
porque o fluxo vai ser diferente e a criança vai para o menos gasto de energia, porque é mais fácil, isso é sobrevivência humana, qualquer um faria a mesma coisa, né? Então, se a gente conseguir relactar, né? Então, não vamos parar de sugar o teu peito para poder estimular a produção. A criança estava com 7 dias, eu acho, quando veio para mim, entendeu? Então, é bem legal, porque na hora a gente já entrou com a relactação, ela saiu da clínica relactando, passou pela Vivi à tarde, a Vivi orientou, entendeu? Agora tá exclusivamente. O que eu gostaria que tivesse acontecido comigo em relação aos profissionais lá no 3º dia de vida que eu estava saindo do hospital. Você vai agora nessa profissional aqui, que fosse lá em São Paulo. Eu ficasse lá um mês, não teria problema nenhum, mas que eu fosse orientada do que eu tinha que fazer com aquele bico transitório. Eu não fui orientada. Então, para mim, estava tudo bem. Normalmente, isso é um relato comum, né? Ou então, procure na sua cidade alguém que né, entendeu? Então, assim, eu não tive essa orientação. Chegando na Santé, o que aconteceu? Eu fui lá, a Fernanda viu os meus últimos... minhas últimas gotas de leite ali, foi na mão da Fernanda que caiu. E aí a Vivi avaliou o Benício e falou, realmente, o Benício tem uma incoordenação de sucção. E eu quero uma avaliação com a Larissa. E aí a Larissa também avaliou e falou assim, tem uma disfunção cervical, então tá tudo associado. E nós vamos precisar fazer o tratamento. Uma semana depois, eu estava 100% na mamadeira, né, Vivi? Tá. Eu estava 100% na mamadeira, a gente não conseguiu resgatar o aleitamento materno. E foi tudo bem, eu olhei pro Benício em casa e falei, filho, é a mamadeira que te deixa feliz? Mamãe também tá. Tá feliz, né? Isso. Porque, chegava com a mamadeira, ele, graças a Deus. Alguém tava nutrido. Tá com fome, exato, né? ele O tinha amor é o fome. mesmo. Exato, né? e foi tudo bem, a gente conversou ali entre eu e ele e começamos o tratamento na Santé, com a Vivi, com a Larissa, e a gente foi vendo os resultados, né? Então, não sei se você quer falar aí dos ganhos, a gente tem um exame do Benício, de eletromiografia, que a gente usa para diagnóstico, e dá para ver, né, no primeiro quadro em cima, que você tem vários espaços, né, entre aqui dentro do traçado, e o de baixo, uma diminuição dos espaços, então você tem muito mais sinal eletromiográfico. Então, isso quer dizer que ele tem mais função, a língua está funcionando mais ali, então tem mais efetividade. Então, a linguinha para cima, né, dormindo, é um bom indicador também. Os bebês que dormem de boquinha fechada, com a linguinha ali no palato, já indica que é a melhor das posições, né? Porque que no caso não era o que a Sofia fazia. A Sofia não, a Sofia era uma boquinha aberta e a linguinha baixa, né? A língua nunca se elevava. E por que é importante elevar a língua? Porque ela é o primeiro tratamento para o crescimento da maxila. Então, a língua que fica posicionada ali no palato, ela ajuda no crescimento da face. Então, quando vier os dentinhos, tem mais espaço. Então, tem uma série de questões ali que são importantes, né? Mas no caso da Bárbara, aqui o exame foi feito com a mamadeira. Né? A gente fez com a mamadeira. Mas o mais importante é que ele seguiu com os tratamentos, porque às vezes a mamadeira supre aquela necessidade, então está tudo bem. Só que, normalmente, nós atendemos lá crianças que vêm com histórico de engasgo ou que vêm com alteração na fala, na mastigação. Na introdução alimentar, seletividade. E quando a gente vai resgatar o histórico da criança, o sinal estava na amamentação. Né? Não conseguiu pegar o peito, teve muita dificuldade, machucava muito a mama. Então, é difícil o início da amamentação? Mas é para ser assim? Não. Né? Então, tem que ter recurso para tirar dessa situação. Esse que é o mais importante. Isso. Então, eu acho que se eu tivesse chego antes, a gente tinha conseguido. Eu acho que a gente tinha conseguido, sim, resgatar.
ok, tá tudo bem, né? Já é Sim. uma coisa que a gente... Nós eu já apoiamos. superei. Eu já superei. O importante é que ele tá super saudável, se desenvolvendo. Amo o TT dele, segura lá já com 5 meses, já segura. Ele tá super fofinho. Mas eu fui também, recebi as orientações, tanto da Larissa quanto da Vivi, para dar continuidade em casa. Sim. Porque também a família precisa fazer a parte dela. Sim. Se tem uma coordenação como essa que foi mostrada, né, com muitas pausas, né, e uma musculatura assimétrica, e a gente vai repercutir isso para sempre, se não tratado, né? Então, vai chegar na introdução alimentar, vai ter problema, ou na fala vai ter problema. A gente vai sempre, essa conta vai ser paga em algum momento. E essa era a minha preocupação, porque eu falei, já não deu certo a amamentação. Ok, agora eu vou passar apertado na alimentação, na fala. Falei, não. Vamos fazer o que tem que ser feito aqui. Não dá para se recuperar uma amamentação exclusiva materna, mas dá pra gente ter ali uma introdução alimentar mais tranquila, né? Com o Benício, com a estrutura corporal dele em ordem para receber o alimento e se desenvolver. Exato. Que é esse o objetivo. O desenvolvimento humano inteiro, né? Que eles possam ir se desenvolvendo. Eu falei que essa casinha vá sendo montada, sendo levantada com alicerces, com estrutura, para que eles se desenvolvam, cresçam, não vão mais reconhecer a gente na rua, vão fazer de conta que nem me conhecem, vou falar, mas você não sabe que eu coloquei a mão na sua boca, que eu cuidei de você, que eu fiz massagem, agora você nem olha mais pra mim, mas tá tudo bem. O que a gente quer ver é a criança feliz, se desenvolvendo, crescendo, e mamães também satisfeitas, e o resultado é o nosso trabalho, né, da gente poder proporcionar isso, um bom desenvolvimento humano. E o tratamento da Sofia levou um tempo, né, Vivi? Tem alguns, porque a Sofia, ela tinha uma coordenação, como a do Benício, e ela tinha alteração no frênulo. Então, ela ganhava, estava indo, a gente tentava diminuir o atendimento dela, ela descoordenava. E aí a gente tinha, às vezes, mas até o Benício fazer mais. a gente também passou É comum assim, né? isso, Tanto é que agora, semana que vem eu tenho consulta de novo, porque ainda não tá 100%. Às vezes a gente tem uma demora, então não é um tratamento, é muito mais rápido tratar o bebê. Então, pode ser que eu fique com o bebê ali 3 meses, 4, mas com uma criança de 1 ano, eu vou ficar muito mais tempo, com certeza. E quanto maior a idade, mais tempo. Muito mais, né? Então, aí se ele já vier com uma alteração de fala, e aí tem uma alteração de fala, mas ainda tem um frênulo alterado, e aí vai ter que fazer a cirurgia mais tarde. Não é igual a cirurgia do bebê. É uma cirurgia que foi muito tem 8, 9 anos, né? Que fala cirurgia, assusta, né? Mas, gente, é muito simples, né? Você chega lá... Dessa semana, teve uma mãe que falou que ela ficou um pouco decepcionada, entre aspas, porque o bebê dormiu. E ela ficou muito preocupada, ela sofreu muito antes, e aí ele fez o procedimento e ela dormiu. Não pode nem mamar na hora. Larissa, eu acho que se eu tivesse feito no bebê conforto... Tava ótimo, o pai nem precisava ter segurado, porque o bebê tava calminha, eu precisei. E uma cirurgia difícil. Ele falou, cirurgia difícil. Mais, né, piores, assim, foi bem difícil para ele fazer, e ela foi super bem, porque cada criança foi isso, mas eu lembro, eu né? sofri tanto, falei, ai gente, cirurgia, eu lembro, que não sei o que. Foi coisa de segundos. E eu falo para as mães, mas é difícil elas entenderem que eu falo assim, olha, a cirurgia é muito sim, é lógico que é um procedimento cirúrgico, tem que ter tomado todos os cuidados. Profissional, né? Profissional com experiência, né? Fazer da melhor forma possível. Mas o procedimento em si, ele é muito rápido. Eu acho que eu sofri mais do que ela, mas gente. Com certeza. Olha, você sabe que eu acabei de me tentar aqui. Podemos fazer um podcast com o Oswaldir, né? É verdade, podemos. Ele é um cirurgião tão bom, né? E ele pode trazer aí mais conhecimento. Ele tem muitos casos, né? Ele já, com bebês, com crianças mais velhas. Ele nos auxilia bastante lá. E é uma pessoa que a gente tem uma confiança, né? Porque tem isso também, né? Você indicar profissionais. Você está indicando o procedimento cirúrgico. Então, temos outros profissionais da cidade, né? Sim, temos. A gente acabou fazendo mais, né? Tendo mais pacientes nossos, assim.
Mas a gente podia, talvez, um dia fazer um podcast com ele. É legal. Eu acho que é legal trazer esse conhecimento também, porque é isso. E o depois? E detalhe. Depois. E o detalhe, a Sofia passou por avaliação no hospital. Então, mas normalmente se faz avaliação só anatômica, né? E não pega Importante falar avaliação isso. da... Foi bom você ter citado, né, Vivi? Porque muitas mães falam assim, mas ela já foi feita a avaliação da linguinha, o teste da linguinha e tá tudo ok. Na verdade, gente, o que eles fazem no hospital não é o teste da linguinha. Não é o teste É da um outro linguinha. teste. Como a Vivi falou, é um teste anatômico e não funcional. Isso. Então, mamães, fiquem alerta com isso também. E às vezes o importante. frênulo engana. Você olha, você não vê tanta alteração anatômica, ele parado ali, posicionado. Mas quando o bebê chora, por exemplo, você vê que a língua, o centro da língua ele fica parado e só as laterais levantam. Então, você vê daí claramente que tem uma interferência ali de movimento, né? Na verdade, a gente sempre fala que, como fono, eu não indico a cirurgia. Eu identifico a alteração, a interferência do frênulo nos movimentos. Sim. E aí, sim, seria uma indicação cirúrgica. Existe, por exemplo, crianças que têm o frênulo e não precisam fazer cirurgia só com intervenção de fono. Resolve a funcionalidade? A conta sempre vai chegar em alguma área. É a estrutura, né? Então, às vezes, ele passou bem, né, na sucção, se virou, deu um jeito, Adaptou. passou a amamentação, e aí quando chega lá, na hora de aprender a orar, né, aí começa a distorcer. E aí o som não vem, e aí a criança já está com 6, 7, 8 anos e não tem som. Eu já atendi adulto que não tinha o som e veio com a queixa, falou, eu vou começar a dar aula e eu não sei falar. E quando a gente foi ver um frênulo muito comprometido. E às vezes a gente não percebe, mas para onde que vai, né? Para mastigar também prejudica? Sim, porque porque quem aí faz... entra a seletividade, né? Sim. Porque Muito. a quantidade de criança seletiva está cada dia maior. Sim. E aí sempre preferem alimentos mais fáceis. Né? Você pode ver que a seletividade ela vem para o sólido mais rígido, até um semissólido macio, um sólido macio vai, mas... Ao contrário do que as pessoas acham, que o pastoso é mais fácil. Na verdade, ele não é. Né? O purezinho, ele tem que resgatar muito mais. Na mastigação, quem faz a lateralidade da língua para fazer a trituração do alimento se tiver um frênulo, ele impede a lateralidade. E na hora de engolir, como é que a gente engole? Com a pontinha da língua no céu da boca. Então, se eu não consigo elevar, ele vai apanhar em algum lugar. Ou ele vem mais para o centro, então vem aquela deglutição que vem mais à frente, apoiada mais em dente. A gente fala que sempre tem adaptação. Às vezes, nem auditiva, o som do R passa. Mas quando você vai avaliar, a gente percebe uma adaptação visual. O som é feito de uma outra maneira. E ele consegue não distorcer o som, mas é feito de outra maneira. Ao invés da língua levantar, por exemplo, ela vai para a lateral. Ela vai para uma linha mais média. Então, é uma língua que aparece mais durante a fala. Então, eu brincava com o Murilo, eu estralei o dedo. Eu brincava com o Murilo que... Mas tem que cortar essa língua, porque senão depois como ela vai beijar? Eu não preciso, então não vou cortar, não. Então, porque tem uma coisa importante que às vezes as pessoas acham que a língua que no caso do Benício, não tem alteração do frênulo porque a língua vem para fora. Esse não é o indicador. O indicador é o quanto ela levanta e não o quanto ela protui. Porque ela pode estar com uma interferência aqui, mas ela consegue fazer isso. Tanto é que foi a primeira coisa que você avaliou. Ela vem, você falou, vem. Mas eu te disse isso, aí você falou assim, não, deixa eu ver o freno. Mesmo assim, eu quero ver. Mas você tava falando, eu tava rindo. Não sei se você vai lembrar que eu falei, Vivi, olha, vê se a gente tem também. Eu tenho só as fotos. Gente tem. Porque é genético, né? E aí, a Vivi falando a questão do R, eu não consigo. Aquele... Não sai. Aquele vibrado. Não sai. E aí, também, a gente conversou da questão da mastigação. Comer carne, eu canso. Isso aqui dói por conta disso, né? Essa é a conta. O frênulo, ele é uma alteração. Ele é genético. Sim.
as dores, as enxaquecas temporais. Sim. Ai, pronto, já vou querer passar na Vivi também. Não, já é tô doido passando isso, na né? Larissa. Porque realmente uma das... Realmente, uma hora a conta chega, né? O Chega. profissional que sempre, como hoje é novo atender bebês, né? Vamos pensar assim, né? São de uns anos pra cá que isso vem acontecendo com mais frequência e a gente tendo esse conhecimento e, né? Estamos aqui por causa disso. Mas eu que sempre atendi adulto, a Vivi que sempre atendeu adulto, a gente fala, era isso. Entendeu? Fechou a conta porque começou lá mesmo. Começa lá atrás. O corpo ele tem uma capacidade de adaptação enorme quando criança. Ele vai se adaptar, mas tem um custo, né? A Vivi Sim. fala, que custo você vai sugar, que custo você vai mastigar. Vai chegar uma hora que esse custo você vai ter que cuidar disso de alguma forma, né? Então, hoje é uma disfunção, algo que não funciona como esperado. Depois ele pode ser uma lesão. Daí nós vamos tratar a doença. A gente não trata a doença, a gente cuida da saúde, né, Vivi? Sim, deixa já para se desenvolver da forma, né? Eu sempre brinco, às vezes, a árvore está crescendo e começa a ficar crescendo, né? Não retinha. Aí você vai lá, faz um ajustezinho e ela vai embora. Trabalhar com criança é maravilhoso por isso. Porque você ajusta e ela vai. Às vezes demora, às vezes tem essa vai e vem, né? É comum a criança perder no meio do caminho e a gente tem que ajustar, principalmente nesses primeiros, né? Que é a memória corporal. Sim. Perfeito, meninas. Delícia estar aqui com vocês, uma delícia poder compartilhar, né, tudo isso, que você, mamãe que está nos assistindo, possa compartilhar com alguém também. Continue nos seguindo, compartilhe, divulgue, porque esse é o nosso propósito, trazer esse conhecimento e poder facilitar a vida de vocês que vão se tornar mães, que são mães, né? E como eu falei aqui no meio do nosso podcast, temos o seminário Extraordinário Mundo do Bebê, do útero ao berço. Agora, em agosto, nós temos a quinta edição. Quinta edição. E quem tiver aí gestante, estiver nos escutando, venha com a gente, se não der para participar nessa edição, logo mais teremos outra. Agradeço a vocês, muito obrigada pela presença, disponibilidade de estar aqui numa sexta-feira, porque deu meio-dia, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Então nós viemos após o meio-dia cumprir o nosso papel, o nosso compromisso com você de trazer conhecimento. Então, agradeço muito, agradeço aos nossos apoiadores, Yuzu, Lojas Joias Degan, e te convido, daqui uns dias teremos um novo episódio, serão novos temas, ainda estamos a definir, temos pediatra, doutora Muriel na clínica, Santé, então nós temos novidades para trazer para vocês. Nos acompanhe, nos siga, nos compartilhe e fiquem com Deus, e Santé para vocês.